Olá pessoal, sou o professor Joel. Na aula de arte de hoje nós iremos estudar sobre o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil é o grande movimento voltado às artes plásticas, embora que o modernismo ele vai evoluindo e passando por várias gerações. A gente vai se deter hoje ao nascimento, ao surgimento do modernismo dentro do seu contexto histórico e os principais personagens que influenciam e impulsionam esse movimento aqui no Brasil. Então, o modernismo no Brasil, ele acabou surgindo por uma certa influência cultural e artística do continente europeu, antecedendo assim a Primeira Guerra Mundial. Então, nós tivemos vários movimentos artísticos, chamamos isso de vanguardas europeias. Entre tantos movimentos, podemos citar aí o cubismo, o futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Todos esses movimentos que eu acabei de citar, eles surgiram posteriormente ao impressionismo. O impressionismo clássico, ele perdurou por um longo tempo. Só que aí, por conta das inovações tecnológicas, a exemplo do telefone e da máquina fotográfica, a arte ela deu uma balançada no seu mercado. Por que isso? Porque tudo que vem de tecnológico, de novidade tecnológica, acaba chamando a atenção das pessoas. E a novidade era a fotografia, mesmo uma fotografia muito simples, em preto e branco, mas era uma ideia de modernidade. Então, acabou assim rivalizando com a pintura. As pessoas não procuravam tanto uma pintura da sua família, e sim agora uma fotografia para dar esse ar de modernidade. Então, aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna acontece em 1922, né? Teve grande influência europeia, porque os modernistas eles estudaram na Europa e acabaram absorvendo essas novas tendências, né? E quando eles retornam ao Brasil, eles querem, digamos assim, trazer uma inovação para um país que praticamente tinha acabado de deixar de ser uma colônia, né? Mesmo com a independência um tanto atrás e a proclamação da República, o Brasil ainda tinha uma grande influência da cultura portuguesa. Então não se tinha ainda uma característica, uma identidade que mostrasse a brasilidade aqui da nossa nação. Então a proposta da Semana de Arte Moderna é justamente isso, mostrar que o Brasil tem um certo potencial. Porém, aconteceu num período muito turbulento, né? Turbulento no sentido político, no sentido econômico. O Brasil tinha deixado de ser uma monarquia algumas décadas anterior e estava aprendendo ainda a se tornar essa tal república que acabaram por proclamar. Então havia uma divergência, a coisa ainda estava tentando se organizar. Então as vanguardas europeias, como já tinha falado anteriormente, ela tem uma linguagem própria, ou seja, uma linguagem que vai incentivar as pessoas a uma certa liberdade artística, exemplo do expressionismo. O expressionismo diz o seguinte: eu quero pintar o sol agora de azul, que seja, né? Deixe o artista colocar na sua obra aquilo que ele bem entender. Ele tem que exprimir agora os seus sentimentos e não obedecendo mais às regras de uma escola de belas artes. O artista ele só é reconhecido se ele tivesse estudado numa escola de belas artes e assim reproduzido as técnicas do seu mestre. Não, agora não, cada um pinta do seu jeito. Então, acaba quebrando um pouco aquele padrão das escolas de belas artes. A exemplo que nós tivemos aqui no Brasil, né, já falávamos em outro vídeo, que Dom João VI ele criou a Academia Imperial de Belas Artes e alguns artistas franceses foram os primeiros professores. Então, os artistas que vieram depois, eles, certo, tinham um talento, tudo bem, mas aí eles meio que reproduziam as técnicas, as paisagens, as temáticas, e aí é o que nós chamamos de pintura histórica no Brasil, podendo citar assim Pedro Américo e Vitor Meirelles. A Semana de Arte Moderna está dentro do contexto da República Velha. O que é isso?
A República ela tem os seus vários períodos, a gente está falando aí do início da República, mesmo com a queda do monarca, do Dom Pedro II, existia uma grande influência das pessoas mais ricas, no caso os fazendeiros. Nesse cenário vai se destacar os fazendeiros de Minas e de São Paulo, é o período que a gente chama de República do Café com Leite. Então sempre no cenário político, ou um ou outro acabava ocupando essa posição. E era uma sociedade muito ligada ainda às tradições, né? A um sistema de comportamento social muito tradicional. Chega aqui no Brasil essa galera com um pensamento muito moderno, então causou um certo espanto e inclusive uma certa recusa em relação a essa modalidade. Nós temos aqui o cartaz, né, o primeiro cartaz de semana da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, que aconteceu em 1922, marcando aqui o modernismo. Só que o modernismo a gente, né, consegue classificar em três gerações que a gente vai estudando em outros momentos. Então temos aqui uma fotografia do evento, né, dos seus principais participantes, e eu vou citar apenas alguns desses: Mário de Andrade na literatura, Oswaldo de Andrade também na literatura, Vitor Brechet aí vai representando a parte da escultura, Anita Malfatti, né, temos uma mulher participando aí, Heitor Villa-Lobos, que aí vai representar a música, e de Cavalcante na parte da pintura, entre outros, são vários, mas aí nós temos alguns que acabaram se destacando. A Tarsila ela não aparece aqui agora, ela é considerada modernista, mas ela não participou diretamente dessa primeira Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas pelo traço dela, pela inovação, ela é considerada assim uma das modernistas. Estudaremos mais à frente. Então temos aqui a Anita Malfatti, né? Ela teve toda uma trajetória de estudo, ela é filha de engenheiro. Mesmo assim, ela não tinha ainda recursos suficientes para estudar na Escola de Belas Artes. No caso, a mais renomada seria a Escola de Belas Artes de Paris. Mas aí um padrinho dela acabou financiando, já que os pais não tinham condições, e não ainda para Paris, né? A trajetória dela foi diferente. Paris foi a última escola que ela participou. Mas ela estudou um período na Alemanha, né? Retorna ao Brasil, depois vai estudar nos Estados Unidos, retorna novamente ao Brasil. Aqui no Brasil ela fica dividida entre lecionar, ela foi professora, até uma maneira de se sustentar, e nas horas livres ela pintava quadros. Foi quando ela começou então a organizar algumas exposições, e essas exposições perduraram, né, até 6 meses, uma forma de vender os quadros para arrecadar fundos para dar continuidade ao seu estudo. Então, aceita por uma parte, criticada por outra, mas foi assim que ela conseguiu posteriormente estudar em Paris. Um outro fator interessante é a crítica feita por Monteiro Lobato, grande literário brasileiro, jornalista, né? Ele utilizava a página do jornal para fazer suas críticas. E ele foi muito duro em relação à arte de Anita Malfatti, comparando até as suas obras com os rascunhos feitos pelos internos dos manicômios. Só que teve um efeito contrário essa crítica do Monteiro Lobato. Como ele era um jornalista renomado para a época, as pessoas ficaram curiosas em saber que tipo de arte, de fato, o Monteiro Lobato estava criticando, né? É aquele velho ditado do mundo artístico, que fale mal ou fale bem, mas falem de mim. E essa crítica dura, até negativa, aguçou a curiosidade de alguns apreciadores de arte, de galerias, de leilões, fazendo que a Anita desse, digamos assim, um impulso no seu talento. Nós temos aqui algumas obras de Anita Malfatti, o Farol. A gente percebe aí pinceladas soltas, né? Não se preocupa muito com o degradê, né? Realmente percebe-se a marca dos pincéis, lembra muito as obras do expressionismo. Então ela não tem mais uma preocupação em mostrar na obra de fato a perfeição,
diferente do impressionismo. Temos aqui um autorretrato da Anitta. A gente percebe que o contorno do desenho, né, ele não se preocupa com a realidade, como eu já tinha falado anteriormente, mas a característica principal aqui nessa obra é o nacionalismo. Existe uma predominância das cores da bandeira do Brasil, o verde, o azul, o amarelo. A outra obra aqui é chamada O Homem Amarelo, né? A gente já vê elementos aí do cubismo, justamente pelos contornos fortes, né? Linhas mais retas, linhas quebradas, dando uma ênfase à geometrização do desenho. E passamos agora a Tarsila do Amaral. A Tarsila, ela teve um diferencial em relação à Anitta, né? A Tarsila, ela vem de família rica, né? De uma tradicional família rica aqui do Brasil, tendo assim recursos, né? Foi grande pintora, desenhista e tanto de fama nacional quanto internacional. Ela participou de boas escolas, concluindo seus estudos então na Europa, e além de pintura e desenho, tocava piano e dominava outros idiomas. Então era uma pessoa, digamos assim, mais estudada, teve mais acesso à informação devido então o fator financeiro, né, a sua condição social econômica. Aqui no Brasil ela teve também um contato com a modelagem em barro, em argila. Então já temos aí o desenho, temos a pintura, a escultura, o piano, né, e o conhecimento de idiomas. Então era uma pessoa de fato que estava em constante busca por conhecimento, ou seja, percebe-se na Tarsila uma grande inclinação para as artes. Em 1920 ela foi estudar em Paris, né, já se dedicando à pintura e escultura. Então, quando estava ocorrendo a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, ela não estava aqui, ela estava em Paris. Talvez se ela estivesse aqui estaria participando, é apenas uma dedução. E lá ela conheceu grandes mestres da arte, né, das vanguardas europeias, das vanguardas francesas. Quando ela retorna ao Brasil, né, vamos imaginar assim, você está no Brasil pós-colonial, vai para uma Europa que estaria bem mais desenvolvida, a Revolução Industrial lá estava a todo vapor, ideias liberais, as ideias de comportamento social bem diferenciadas aqui do Brasil, que a gente ainda estava muito enraizado ao tradicionalismo, e a Tarsila ela volta e quer, digamos assim, trazer ou colocar para os demais aquilo que ela absorveu. Então, temos aqui algumas das suas principais obras. Essa obra se chama A Cuca. Detalhe interessante, a Tarsila, assim como a Anitta, tem uma característica, a questão da brasilidade nas suas pinturas, predominância das cores da bandeira do Brasil, o verde, o amarelo, o azul e o branco. Aparecem outras cores, mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma predominância, ou seja, aparecem em maior quantidade. E as obras da Tarsila, de certa forma, apresentam biomas brasileiros, seja o Pantanal, seja o Sertão, a Amazônia, a Mata Atlântica, ou até mesmo a questão da crescente urbanização aqui no Brasil, e vai retratar o início da industrialização e verticalização urbana, veremos mais à frente. Essa obra aqui é a principal obra, chamada Abaporô. Ela foi arrematada por um colecionador argentino, ela não está no Brasil. Às vezes o governo brasileiro, alguns museus conseguem emprestado essa obra, mas hoje ela não se encontra no Brasil. Então existe uma simplicidade também nas obras de Tarsila, né? Não apresentam uma complexidade no traço. Então os desenhos são simples, bem arredondados, parece até desenho infantil. Mas o que a gente percebe aqui nessa obra, né, esse personagem aí é baseado num livro
que vai tratar sobre a antropofagia dos literários lá do modernismo brasileiro. Mas a temática que ela traz não é esse monstrinho aí, essa pessoa desfigurada, e sim o bioma do sertão. A gente vê lá o Mandacaru, né, ao fundo, e um sol que remete à imaginação. Ao mesmo tempo que alguns interpretam que seria o sol, outros interpretam que seria a flor do Mandacaru. E o Mandacaru é o grande símbolo do sertão, como diria o Luiz Gonzaga. Mandacaru é quando flora na seca. Quando flora na seca é porque está vindo a chuva. Digamos, é um grande elemento simbólico para essa região. E percebemos aí então a predominância novamente das cores da bandeira do Brasil. Aqui nós temos um outro quadro. Na verdade, esse quadro aí é a junção de outros dois. O Abaporu, a gente vê ele aí, né, esse pezão, né, o desenho está perfilado. Lá atrás, novamente, o Mandacaru com o sol, ou a flor do Mandacaru. E essa outra obra com a figura feminina chamada A Negra. Então, ela produziu dois quadros separados e ela fez uma junção, né, justamente para mostrar essa mistura que é o povo brasileiro, a mistura de etnias e, mais uma vez, a predominância das cores da bandeira do Brasil, como nessa outra obra aqui, que ela vai retratar o Pantanal. Depois ela sai dessas questões de paisagens e passa para a arte urbana. Nós temos aqui a obra Os Operários. Ela divide o quadro aqui em dois planos, né, com um corte na diagonal, na parte de baixo. Nós temos aí vários personagens. Ela está retratando a cidade de São Paulo e percebemos aqui diferentes feições, né, diferentes expressões, justamente para mostrar como a sociedade paulistana, no período pós-industrial, ela foi formada. Então, o que a gente percebe aqui é o elemento da imigração. Então, vários povos, né, podemos ver isso na disciplina de História, eles vieram para o Brasil fugindo assim de guerras, principalmente as guerras na Europa, no continente europeu, até asiático também. Então, pelas expressões a gente percebe aí muçulmanos, né, asiáticos, negros, a criança que trabalhava, então ela acaba denunciando o trabalho infantil, né, portugueses, enfim. E a feição desses operários, né, não expressam muita alegria. Então a indústria ela vem como uma proposta legal para melhorar a vida das pessoas, mas por conta como é que eu posso falar? Da exploração do trabalho, baixos salários, altas jornadas de trabalho. Então, acaba, digamos assim, queimando uma esperança em relação a essa novidade. Na parte de cima, nós temos aí as chaminés, algumas funcionando, outras não, né? Segundo alguns estudiosos, ela vai retratar aqui os altos e baixos do capitalismo, né? Que a indústria tem seu auge, mas depende muito da interdependência comercial. Nem tudo está estável economicamente. E lá atrás nós temos os prédios. Então ela vai retratar aí uma mudança na arquitetura, ou seja, a verticalização das residências, uma forma de melhor aproveitar os espaços urbanos, porque a população estava inflacionando e não teria tanto espaço para colocar esse pessoal. Então, vamos verticalizar as moradias, a exemplo da Europa, que já fazia isso há um bom tempo. E temos aqui Victor Brechet, que vai se destacar na escultura. E temos essa obra aí, muito bela, chamada Monumento às Bandeiras. Fica a céu aberto, no Parque do Ibirapuru, na cidade de São Paulo. Essa obra aí, ela acabou disputando um concurso de escultura em Paris. Então ele acabou vencendo esse concurso e foi o primeiro não francês a ganhar um concurso de escultura na região. Então, de certa forma, né, para a gente concluir aqui, o Brasil ele acaba se mostrando no sentido
artístico, literário, ou seja, mostrando que o Brasil também é capaz de produzir. Então, o modernismo ele tem essa temática de mostrar a nossa capacidade, a nossa brasilidade em todos os aspectos. Então, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.